Dia, boa tarde, boa noite, meu povo do Projeto Feima. Eu sou Eduardo César Calderaro e eu serei um dos novos instrutores de vocês de História. Então, vamos lá? O assunto de hoje é a Revolução Francesa. Eu vou dividir esse assunto em duas aulas, porque, como é um assunto bastante denso e tem vários aspectos a serem retomados, seria melhor para os senhores que eu dividisse em duas partes, beleza? A primeira parte eu vou fazer dos antecedentes até a queda da Bastilha e na segunda aula mesmo eu vou falar sobre as fases da própria Revolução, beleza? Então, vamos lá. Eu deixei disponível aqui embaixo um mapa mental e um slide. Façam proveito para usarem porque é gratuito e eles estão de altíssima qualidade, beleza? Então, meu povo, seguinte, antecedentes. A França, ela estava começando a se inflamar, ela estava começando a virar um barril de pólvora e só faltava uma fagulha para poder explodir, entende? A França estava numa crise econômica de nunca vista antes. As pessoas trabalhavam cerca de um mês e 80% do salário delas era para comprar um pão, entende? Então o povo não tinha dinheiro para comer, entende? Esse esse aumento do preço do pão, que é a principal comida das classes operárias e das classes mais baixas da sociedade francesa da época, é o pão, entende? E o inverno rigorosíssimo destruiu várias safras, entende? Então o aumento do preço do pão foi inevitável. Além disso, os altos gastos da corte. A corte não ia deixar de comer para poder dar para o povo, entende? Numa sociedade onde quem mandava era o primeiro e o segundo estado, o clero, a nobreza. O terceiro estado era tudo que sobrava, entende? Então, essa corte era muito esbanjadora. Ela morava em Versalhes, lembra? Um palácio gigantesco, muito, muito ostentador, enquanto o povo não tinha o que comer, a menos de 10 quilômetros de lá, a Paris, entende? Além disso, o principal motivo da França passar tanta dificuldade econômica foram os envolvimentos em guerras, entende? Então, cara, bota isso na cabeça. O principal motivo para a França estar nesse caos econômico era o envolvimento em guerras desnecessárias. Eles se envolveram há um tempo atrás nas guerras dos 7 anos contra a Inglaterra, pelas disputas de algumas regiões na América do Norte. Foi um completo caos para a França, porque ela gastou dinheiro que ela não tinha. E o que acontece? O principal prejudicado foi o povo, entende? Então, o rei da época, Luís XIV, investiu dinheiro demais em uma guerra que não traria nenhum resultado para o próprio povo, e quem acabou se prejudicando com isso mesmo foi a população. Lembrando que os nobres e o clero, que era da Igreja Católica, não pagavam impostos. Então isso caiu sobre os ombros da população, entendeu? É, a economia estava um caos, como eu falei. E vendo isso, houve a convocação da Assembleia dos Notáveis. Os notáveis era apenas o primeiro e o segundo estado. Lembrando disso, não era todo mundo. Apenas a alta classe, ou seja, o alto clero e a nobreza. Foi uma tentativa fracassada de cobrar impostos do clero e da nobreza. Mas, Eduardo, você me pergunta, por que você está falando sobre uma tentativa fracassada? Para eu mostrar para os senhores que eles já estavam cientes disso, entende? Eles já estavam cientes da crise que estava acontecendo. E o ministro da Economia na época tentou cobrar impostos dessas pessoas que não pagavam. E as pessoas, por uma vez, não aceitaram pagar, entende? Não aceitaram pagar. Depois disso, ainda ficando cada vez mais calamitosa a situação, eles tiveram que acionar a Assembleia dos Notáveis, a Assembleia dos Estados Gerais, que é essa que está no slide e também no mapa mental. Essa é diferente. Ela é uma assembleia que todos participam, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, entende? Cada estado tem direito a um voto. Então, o clero, um voto. Nobreza, um voto. O terceiro estado, um voto, independente do número de participantes. Para você ter uma noção, o terceiro estado tinha
quase 3 vezes mais representantes do que o primeiro e o segundo estado juntos. Mas o peso era o mesmo, entende? Então, o que aconteceu? Eles estavam tentando reivindicar que os nobres e o clero pagassem impostos temporariamente para poder solucionar a crise. Porém, o clero votou não e a nobreza votou não. Então, o que acontece? Foram 2 votos do clero e da nobreza a favor de não pagar impostos e um voto a favor, que era do terceiro estado. Então você já viu que o resultado não foi favorável, entende? E o terceiro estado, que era a população, a burguesia também estava inclusa nesse terceiro estado, não estava contente com a manutenção dos privilégios, entende? Eles não estavam nada felizes com a situação que estava acontecendo. Eles estavam bancando tudo e estava tudo bem. Não era isso que acontecia, entende? Então, o que acontece? O rei da França, Luís XVI, foi influenciado pelos seus assessores em dissolver a Assembleia dos Estados Gerais. Por que aconteceu isso? Porque esses nobres e integrantes do clero, eles induziram o fechamento porque eles pensavam que o povo estava querendo fazer um golpe popular, entende? E isso foi a faísca no barril de pólvora que faltava. Porque quando esse povo estava precisando de ajuda, foi lá dialogar, e a assembleia que eles estavam tentando dialogar foi dissolvida, eles tomaram uma atitude mais drástica, entende? Eles invadiram a assembleia e eles revogaram uma constituição. Esse povo falou que eles não estavam se importando com o primeiro e o segundo estado e que eles exigiam uma nova constituição, uma constituição essa que dava mais direitos para todos, porque afinal de contas estava muito injusto, entende? E a Assembleia Nacional Constituinte é o nome desse levante dos deputados do terceiro estado. E isso foi muitíssimo importante. O que você tem que gravar daqui? Que o povo, que eram os representantes nessa altura, estavam indignados e eles invadiram a Assembleia, fizeram a Assembleia Nacional Constituinte e exigiram uma nova Constituição. Só lembre disso, que é o mais importante. O que acontece? Vendo essa situação, o rei mobilizou tropas reais para matarem e prenderem esses revoltosos, entende? Aí o que acontece? Ao mesmo tempo, 14 quilômetros de distância em Paris, o povo, querendo mostrar suporte a esses representantes, invadiram o que se chama de Bastilha, entende? Então é por isso que é muitíssimo importante ter em mente a queda da Bastilha, que foi o início simbólico da Revolução Francesa. A Bastilha era uma forma de botar medo nas pessoas. A Bastilha, para quem não sabe, é uma fortaleza barra calabouço para que todos os fora da lei que fossem contra o rei absolutista iriam para lá. E iriam ser torturados e morrer de formas horrorosas, entende? Então, a queda da Bastilha significa a queda do maior símbolo do antigo regime. Significa a queda do poder do rei, entende? Então, as pessoas destruíram a Bastilha de tijolo a tijolo. Não teve auxílio de nenhum equipamento. As pessoas destruíram aquilo com a mão, entende? Então, a partir desse levante popular, que foi que as pessoas se reuniram e foram para a Bastilha, que se deu o início oficial, histórico, simbólico da Revolução Francesa. Entende? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo e no segundo vídeo eu, como prometido, vou falar sobre as fases da Revolução. Valeu!